Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Bom dia. Lição, estudo de número 5. Isaías, capítulos 32 e 33. O Senhor é juiz, legislador e rei. Texto áureo. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. Verdade prática, nossa esperança está em Deus, que governa sobre todas as coisas, e que por meio de sua justiça, lei e reinado, nos oferece a salvação definitiva. Nós vamos fazer a leitura bíblica agora, que está em Isaías 33, versos 13 a 24. Eu vou iniciar e os irmãos depois vão lendo, a leitura será responsiva. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha, incompreensível. Ali o Senhor será o poderoso para nós, será como uma região de rios e canais largos, mas nenhum navio a remos percorrerá e nenhuma nau poderosa velejará neles. Suas cordas se afrouxam, o mastro não está firme, as velas não estão estendidas. Então será dividida grande quantidade de despojos, e até o aleijado levará sua presa. Nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados dos que ali habitam serão perdoados. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. E pedimos, Senhor, que hoje possamos aprender mais de Ti, guardar no coração o ensinamento que o Senhor tem para nós nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. No começo da história de Israel, a nação de Israel não era uma monarquia governada por seres humanos. Monarquia, nós sabemos que é aquela forma de governo em que o chefe de Estado é um monarca, um rei ou um imperador, que fica no cargo até a sua morte ou até a renúncia, ou até abdicar do cargo, né? Mas a nação de Israel, no começo da história, como disse, não era uma monarquia governada por seres humanos, mas sim uma teocracia, tendo Deus como seu rei. Teocracia, teo do grego Deus, e cracia, poder. É o sistema de governo em que as ações políticas, jurídicas e policiais, elas são submetidas às normas de algumas religiões. O poder teocrático, ele pode ser exercido direto ou indiretamente pelos líderes religiosos de uma determinada religião. Os exemplos atuais desses regimes são o Vaticano, que é regido pela Igreja Católica e tem como chefe de Estado um sacerdote, o Papa. Também o Irã, que é controlado pelos ayatolás, que são líderes religiosos islâmicos, e isso desde a Revolução Islâmica de 1979. No tempo do profeta Samuel, o povo pediu um rei, e Deus lhe deu Saul.
Se pudermos acompanhar aqui em 1 Samuel 8, de 6 a 10. Quando, porém, disseram: dá-nos um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel. Então ele orou ao Senhor. E o Senhor lhe respondeu: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Assim como fizeram comigo desde o dia que eu os tirei do Egito até hoje, abandonando-me e prestando culto a outros deuses, também estão fazendo com você. Agora atenda-os, mas advirta-os solenemente e diga-lhes quais direitos reivindicará o rei que os governará. Samuel transmitiu todas as palavras do Senhor ao povo que estava lhe pedindo um rei. Mas na frente, lá no verso 19, nós lemos: todavia o povo recusou-se a ouvir Samuel e disse: não, queremos um rei, queremos ter um rei. Seremos como todas as outras nações, um rei nos governará e sairá à nossa frente para combater em nossas batalhas. Depois de ter ouvido tudo que o povo disse, Samuel o repetiu perante o Senhor. E o Senhor respondeu: atenda-os e dê-lhes um rei. Em 1 Samuel 9, 15 e 16, nós lemos: no dia anterior à chegada de Saul, o Senhor havia revelado isto a Samuel: amanhã, por volta desta hora, enviarei a você um homem da terra de Benjamim. Unja-o como líder sobre Israel, o meu povo. Ele libertará o meu povo das mãos dos filisteus. Atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Aqui, o povo de Israel passou a ter um rei, o rei Saul. Interessante que lá em Deuteronômio, no capítulo 17, versos 14 a 20, se puder projetar aqui, Deuteronômio 17, a partir do verso 14 até 20, nós lemos ali que já tem uma prescrição de uma possibilidade de haver um rei, para quando a nação de Israel também pedisse. E tem até o regramento ali para esse reinado, como deveria ser o reinado desse rei quando o povo viesse a escolher. O versículo 14 do capítulo 17 diz assim, Deuteronômio: se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem: queremos um rei que nos governe, como tem todas as nações vizinhas, tenham o cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês: jamais voltem por este caminho. Ele não deverá tomar para si muitas mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer num rolo, para o seu uso pessoal, uma cópia da lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos estes decretos. Isso fará com que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei nem para a direita e nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Deus não estabeleceu uma dinastia por meio de Saul, porque ele não veio da tribo de Judá. Em Gênesis 49, 10, nós lemos: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e as nações obedecerão. Foi Davi quem firmou tanto a dinastia do trono de Israel, como a genealogia do Messias de Israel, como nós lemos em 2 Samuel 7,16. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim, o seu trono será estabelecido para sempre. Queridos, agora em Isaías, trecho que nós lemos, nós vamos estudar especificamente os capítulos 32 e 33. No capítulo 32, 1, o profeta Isaías escreve sobre um rei. Ele diz: vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Mas em Isaías 33, 17, ele o chama de o rei. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão.
E ao chegar no versículo 22, ele já se tornou o nosso rei. Pois o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, é Ele quem vai nos salvar. Aqui está muito clara a soberania do nosso Deus. Quem pode dizer? A soberania do nosso Deus. Ele decide, Ele rege, Ele executa, Ele concretiza tudo. Nesse versículo, nós encontramos na Bíblia, ainda escrita no tempo do profeta Isaías, as 3 funções essenciais do Estado, todas 3 concentradas em Deus: julgar, legislar e executar as leis, governar, administrar. O pensador grego Aristóteles, que viveu até o ano 322 a.C., na sua obra A Política, ele foi o pioneiro a tratar da existência desses 3 órgãos separados a quem cabiam as decisões de Estado. O filósofo inglês John Locke, que viveu até 1704, em sua obra Segundo Tratado sobre Governo Civil, também aborda essa matéria. Mas foi o político e filósofo francês Montesquieu, que viveu até 1755, quem criou a tripartição dos poderes e as devidas atribuições nesse modelo mais aceito atualmente: poder judiciário, poder executivo, poder legislativo. No pensamento dele, de Montesquieu, não era prudente deixar numa única pessoa, numa única mão, as tarefas de legislar, administrar e julgar, porque isso favorecia o desvio de poder. A concentração do poder na mão de um só favorece o abuso dele. Então, nós vemos aqui que, muito antes da criação da tripartição de poderes, Deus já havia estabelecido essas atribuições, servindo Ele mesmo de modelo supremo para cada um desses poderes. Para entender o significado desses capítulos que estamos estudando hoje, é importante relembrar, e já foi feito isso aqui nos domingos anteriores, é preciso relembrar o histórico cultural em que Isaías viveu. Ele foi um dos principais profetas do reino de Judá, durante o reinado de vários reis. No caso do estudo de hoje, era o rei Ezequias, e ele profetizou durante um tempo de grande instabilidade política e moral, alertando sempre o povo sobre as consequências da desobediência a Deus. Então, o cenário aqui, nesses capítulos do livro do profeta Isaías, especialmente o capítulo 33, que é o mais enfatizado na lição, é um cenário de incerteza e perigo, pois Jerusalém, a capital do reino de Judá, ela estava sob ameaça, estava sujeita a um cerco inimigo dos assírios, que já tinham destruído uma parte de Judá. E Isaías agora nos apresenta a esperança e a segurança que só podem ser encontradas na presença de Deus, que é o forte refúgio e é também o remédio, porque Ele é a estabilidade em meio ao caos. Refúgio e estabilidade. Esse é o nosso Deus. Quem não gosta de estabilidade? Pessoas buscam a vida inteira estabilidade. Nós nos deparamos aqui com esses textos da Bíblia que nós lemos, né? Com um contexto repleto de promessas e de advertências, que oferece para nós uma visão penetrante do relacionamento entre Deus e o seu povo. É como se fosse um despertar, um lembrar para o seu povo da soberania de Deus sobre todas as circunstâncias e a promessa da proteção divina para aqueles que confiam nele. Em Naum 1:7, um versículo que eu aprendi ainda menina, memorizei, diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Amém? Então o cenário aqui é de urgência e temor. Era uma situação crítica que o povo estava enfrentando ali, cercado de ameaças, de adversários. Quem já se sentiu assim? Quando nós começamos a estudar sobre um pouco da história geral, para podermos entender melhor essas passagens bíblicas que nós estamos estudando aqui hoje, nós começamos a perceber quanta maldade havia naquelas guerras, naquelas pessoas, naqueles guerreiros. O comportamento era absolutamente deplorável. Isso dá uma ideia, exatamente como a gente lê aqui, uma ideia de devastação da terra, como é que a terra ficava, a vegetação, os animais, as colheitas, todo tipo de área, né? Todo tipo de área que um dia foi fértil.
Nós lemos, o Líbano se envergonha e se murcha, Saron se torna um deserto. Então, havia muita crueldade. Às vezes nós passamos por situações também muito difíceis, que nós não esperamos passar. Não situações assim cruéis, de ataques materiais, físicos das pessoas, como esses guerreiros assim agiam naquele tempo. Mas às vezes nós também somos devastados na nossa terra fértil, naquilo que é fértil em nós. Às vezes sim, o inimigo invade, inimigos que não sabíamos que temos, situações que não esperávamos acontecer, às vezes são atitudes de pessoas que nos cercam, às vezes realmente são fenômenos da natureza, situações que não podemos controlar. E às vezes realmente são homens maus. O nosso tempo é um tempo de homens maus. E tantas vezes também vemos a nossa colheita invadida, a nossa semente machucada, os nossos filhos, as nossas economias, as nossas alegrias, o nosso potencial. Às vezes acabam com a nossa autoestima, com a nossa paz, e aquilo que um dia foi bom, foi fértil, até a alegria na casa do Senhor, às vezes podemos passar por isso. Mas o nosso Deus, aquele que é o nosso rei, juiz e legislador, ele diz nesta manhã, para mim e para você, porque todos estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Ele diz para nós nessa manhã, ele reina, ele restaura, ele é a nossa esperança, ele é o nosso juiz, ele é o nosso legislador, ele é o nosso rei, ele nos salvará. Nesses trechos da Bíblia, o contexto é promessas e também advertências. O capítulo 33, especialmente, nos fala sobre a restauração de Sião e a justiça que será estabelecida quando o Senhor reinar. Isaías retrata uma visão inspiradora da paz e prosperidade que aguarda o povo de Deus no futuro. Tudo aqui aponta para Jesus. Ele nos lembra que mesmo em tempos de dificuldade, nós podemos confiar na fidelidade de Deus e na sua habilidade de transformar situações adversas em bênçãos abundantes. Quem já passou por isso? Situação de caos, de dificuldade, e quando nós olhamos, percebemos, passamos por ela e aquilo virou bênção na nossa vida. Durante a pandemia, quantos de nós passamos por situações tão difíceis, mas ali no meio daquele caos, nós oramos, nós pedimos misericórdia, nós clamamos, e para alguns, aquele momento soou até como um momento em que Deus pôde abençoar. O Senhor pôde fazer a sua obra e diante de circunstâncias adversas, tiramos dali para nossas vidas bênçãos abundantes. Além disso, o rei será como uma pedra de refúgio para o seu povo. Nós lemos na lição anterior, no capítulo 26, versículo 4. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Ele é também como um rio refrescante no deserto. Veja só que em Jerusalém não tinha rio. E a Bíblia diz em Isaías 33, 21. Ali o Senhor será poderoso para nós. Será como uma região de rios e canais largos. Mas nenhum navio a remos percorrerá. E nenhuma nau poderosa velejará neles. Deus é tudo para o seu povo. Deus é provisão para o seu povo. Davi disse, haverá um justo. Será aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. 2 Samuel 23, 3, 4. Tudo aponta para Jesus. A esperança se concretiza em Jesus, que significa salvação. Meus irmãos, a nossa vida, ela está baseada na fé. Fé é esperança e é prova. Hebreus 11, 1 diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós temos que ter fé, ver com a razão, com o crer, conhecer o nosso Deus, confiar no nosso Deus e entregar ao nosso Deus. Deus é juiz, o rei justo. E Ele nos proporciona, e Ele já fez e faz o derramamento do seu Espírito sobre nós.
Em Isaías capítulo 32, ele trata sobre a justiça e a paz que virão com o reinado do Messias. É um capítulo cheio de promessas e esperança para o povo de Deus, como nós lemos aí nos versículos 1 e 2. Na lição está bem ressaltado o papel, o atributo de Deus como aquele que exerce juízo de forma justa e imparcial. Quem está precisando, quem tem uma causa, para um juiz julgar, não tem nada melhor do que nós sentimos essa paz de ter um juiz imparcial para julgar a nossa causa. O nosso Deus, ele é um Deus que exerce o juízo de forma justa e imparcial. Nós temos aqui um título para esse capítulo aí de Isaías 32. O título seria Sociedade Ideal. Deus gostaria que fosse assim. Deus tem um mundo ideal. A gente vive aqui no mundo real, mas pensando e crendo nesse mundo ideal. A gente vive pensando nesse momento e nesse lugar em que nós vivemos, pensando em torná-lo o melhor lugar do mundo, é claro, aos pés do Salvador. E em Isaías 32, 1:7, nós lemos a respeito dessa sociedade ideal. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo, o insensato, já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima, pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas, ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica dele é justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. Amém? Glória a Deus. É um mundo aqui ideal, e o profeta nos fala em justiça. O insensato não será chamado nobre. É um método de justiça. Não haverá inversão de valores. Os maus não serão chamados bons. Os que praticam maldades e distorcem os fatos, as palavras, o direito, estes não serão mais chamados ilustres, pessoas de respeito, exemplos que devem ser seguidos. Não, tudo se ajustará em justiça. Repita, justiça. Eu vou ler esse trecho rapidamente, não todo, vou ler de novo agora numa tradução novíssima da linguagem de hoje, que aplica muito para o nosso dia. Versículo 3 em diante. Então todos poderão ver claramente de novo, e de novo ouvirão tudo facilmente. Parece até que havia assim uma nuvem, né? Parece até que as pessoas, o bem estava vedado, ninguém podia ver, não se via mais o bem, não se ouvia mais acerca do bem, do correto. Então, continuando a leitura, de novo ouvirão tudo facilmente, serão ajuizados, entenderão as coisas e poderão falar com clareza e inteligência. Ninguém dirá que um sem vergonha é uma pessoa de valor, nem que o malandro merece respeito. Pois o sem vergonha diz mentiras, está sempre planejando fazer maldades. O que ele diz a respeito do Senhor é falso. Ele faz estas coisas que Deus detesta, nega comida aos que têm fome e água aos que estão com sede. O malandro faz trapaças, inventa mentiras para prejudicar a causa dos pobres, mesmo quando eles têm razão. Mas quem é direito faz planos honestos e é correto em tudo o que faz. Não é dissimulado, não é enganador. Aqui na leitura, eu fiz agora a leitura na novíssima linguagem de hoje. Nessa leitura fala nos pobres, nega o direito dos pobres, nega a comida aos pobres. Mas vamos trazer para outras situações também, aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz.
aquele que sabe que pode ajudar, que pode livrar o outro de situações, aquele que sabe do desapontamento, da decepção, aquele que pode resolver, mas não faz. É aquele que pode fazer o bem, sabe, mas se nega, prolonga na maldade, na insensatez. Conhecemos alguém assim? E nós? Como nós somos em relação a esses valores, em relação a esses princípios, em relação a esse mundo ideal, a essa sociedade ideal que todos nós queremos viver? Quem somos nós? Como estamos fazendo parte desse mundo ideal? Aqui nessa sociedade ideal, existem 2 pilares, não é? Ela é firmada em 2 artigos raros: justiça e retidão. Um governo assim, baseado nesses 2 pilares, só pode ser um governo de bênção, uma sociedade justa, uma sociedade ideal. Eu acrescentaria aqui mais um: equidade, justiça, retidão e equidade. Eu vou falar aqui rapidamente sobre esses conceitos, bem rápido, só para despertar assim, um pouco de interesse, mas sem cansar os irmãos. O que é justiça? É a particularidade do que é justo e correto. Nós podemos mencionar o respeito à igualdade como um princípio de justiça. É um valor básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos na sua forma legal. Justiça é um conceito abstrato, que se refere a um estado de interação social ideal, onde há equilíbrio por si só, razoável e imparcial, entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas em um determinado grupo social. Não é um conceito só do direito, mas interessa também a filosofia, a ética, moral e religião. A equidade anda muito perto da justiça. Ela entende, veja que interessante esse conceito, entende-se a premissa que apresenta que cada ser humano é único e, portanto, diferente dos demais. A partir daí, o que temos é um cenário no qual todos precisam ser tratados conforme as suas diferenças particulares para poderem aproveitar as mesmas oportunidades. E, segundo o dicionário, a equidade pode ser definida como uma justiça natural, disposição em reconhecer imparcialmente o direito de cada um. É como se fosse dar a cada um o que é seu. A retidão é a qualidade de quem é reto, de quem possui senso de integridade, de justiça, pessoa de caráter íntegro, que se comporta a favor da razão, da lei, do dever. É retidão de caráter, é característica de quem segue os preceitos da lei e da legalidade. Aqui nós extraímos para nós obediência e submissão. Lá no Salmo 51:10, Davi diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito reto, inabalável. Se nós não aprendemos e não conseguimos ser submissos, obedientes, disciplinados, se não conseguimos respeitar ninguém, como fica a lei? E as autoridades? E os policiais? E os professores? E os pastores? E os pais? Nós precisamos ser obedientes. Ser obediente é ser submisso à vontade de alguém. Primeiramente a Deus e a sua lei, a Bíblia. E nós fazemos isso porque nós cremos e porque nós queremos fazer. E é preciso nós refletirmos, cada um de nós, jovens, adolescentes, não sei se temos aqui crianças. A lei, nós obedecemos mediante coerção, né? A lei, nós obedecemos porque nós somos íntegros, mas a lei tem esse atributo da coerção, de obrigar a agir, obrigar a fazer. Ela também tem o caráter punitivo, se não fizer, vai ser punido. O nosso Deus, nós não vemos e Ele não age assim conosco. Não é coercitivamente que o nosso Deus age conosco. E nós não vemos. Mas os nossos pais, por exemplo, nós vemos. E às vezes nós deixamos de honrar aqueles, né, que nos conhecem. São os primeiros que nós vemos. Podemos dizer assim, nos deram a vida, não é? Nos cuidaram, nos ajudaram, fizeram tudo por nós. E às vezes temos dificuldade de honrá-los, de obedecê-los. E nós vemos
e temos essa relação com os nossos pais. Vamos refletir, e a Deus, que nós não vemos, que não nos cobra uma atitude, assim como a lei nos cobra? Nós precisamos refletir isso em todo o tempo, e a obediência à lei deve ser o nosso primeiro princípio. A lei de Deus, a nossa obediência a Deus. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos muito mais facilidade de obedecer, de estarmos submissos ao que devemos estar submissos. E o profeta adverte as mulheres, em Isaías 32, de 9 a 13. Mulheres desocupadas, escutem o que eu vou dizer. Prestem atenção, mulheres que não se preocupam com nada. Daqui a pouco, mais de um ano, vocês ficarão aflitas, por não haverá colheita de uvas. Vocês têm tido uma vida sem preocupações, mas agora tremam e fiquem aflitas. O profeta adverte as mulheres, aquelas mulheres, elas mandavam, e elas eram também indolentes, inclusive com a sua vida espiritual. Isaías pregou principalmente para o povo de Judá, alertando sobre a necessidade do arrependimento e da volta para Deus. Essas mulheres eram descritas como complacentes e seguras, se sentiam confortáveis em sua posição social e não se preocupavam com questões espirituais. Viviam em ambiente de luxo e riqueza, não se importavam com a verdade, com a justiça. Estavam mais preocupadas com aparência, com futilidades, do que com caráter. E a exortação do profeta remete a lembrar essas mulheres, não só as mulheres daquela época, mas também as mulheres desta época, porque ainda, embora de uma forma mais diferente, naquela época muito mais acentuado era, as mulheres responsáveis pela criação e pela orientação dos filhos. Então o profeta queria então incentivá-las a serem de verdade, de caráter, a defenderem causas nobres, a valorizar a beleza interior que é eterna e não somente exageradamente a exterior que é passageira. E na verdade essa exortação ela é direta às mulheres por conta disso, da criação dos filhos. Precisavam se preocupar mais com a integridade, com o caráter, e não com coisas fúteis que tantas vezes não levam a nada e só prejudicam. Por que prejudicam? Porque a despreocupação, como narrado aqui pelo profeta, leva-nos a ver pessoas que agem sim, sem se preocupar com nada, confiadas em suas riquezas, em suas posses, em suas posições, como pessoas que não têm o que fazer, que vivem na perda do tempo, deixando de aproveitar o tempo para crescerem, para adquirirem, para terem na sua vida algo de nobre, algo de próximo de Deus a cada dia. Nós conhecemos pessoas assim, não só mulheres, pessoas que acabam desacreditadas, descredibilizadas, não conseguem aproveitar o tempo de forma a aproveitar a vida plena que Deus proporciona a quem o segue de verdade. Uma vida firmada em valores, em princípios de Deus para nós. E além disso, aquelas mulheres, assim como todas as pessoas, precisavam mesmo se preocupar diante daquele cenário e não confiar só em posição social e riquezas. Vivemos no Brasil uma situação esse ano de desabamento, não é? E outras vezes, agora nos Estados Unidos, um incêndio horrível. De que adiantaram? Posses, riquezas, posição, determinado tipo de estabilidade, não adianta nada. Passamos por uma pandemia que nem todo o dinheiro nem sempre resolveu em determinados momentos. Então é preciso realmente nos preocuparmos. Não se pode viver despreocupado, sem disposição à atividade, seja de trabalho, seja de cuidado, seja de oração, seja de busca da palavra de Deus. Porque um dia, a consequência de uma vida assim, ela chega. E essa exortação é para todas as pessoas. É preciso estar vigilante. Todos vigilantes. O profeta disse: cuidado, mulheres. Daqui a um ano haverá perseguição, destruição, a invasão assíria, até que se derrame sobre nós o Espírito, quando a devastação será revertida. E bem-aventurados os que estão com Deus. Ele é a nossa esperança, traduzida nas palavras do profeta, que diz assim: até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforme em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto e a retidão viverá no campo fértil. O fruto da justiça será
paz. O resultado da justiça será tranquilidade e confiança para sempre. O meu povo, quem é povo de Deus, viverá em locais pacíficos, em casas seguras, em tranquilos lugares de descanso. O nosso juiz, o nosso Deus é um juiz perfeito. Diga, juiz perfeito. Ele é apresentado como juiz supremo, o único verdadeiramente com capacidade plena de julgar as ações dos homens e mulheres, pois ele conhece todas as intenções que nos motivam. A sabedoria e o conhecimento de Deus são completos. A justiça é um atributo seu, o que garante a aplicação real da justiça, um julgamento justo em todas as situações. A justiça de Deus é perfeita, é infalível. Ele julga segundo a verdade. Nenhum engano é cometido em suas decisões, nenhuma injustiça é praticada. No tribunal de Deus não há parcialidade. O juiz é insubornável. Ele não tem por inocente o culpado. No julgamento divino não há apadrinhados, não há protegidos, nem amigos, nem alianças carnais. Ele é incorruptível. Ele julga todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, doutos e iletrados, governantes e governados, líderes e liderados, pastores e ovelhas. Não há dois pesos e duas medidas. Todos serão julgados com a mesma régua da justiça. Ele julga as palavras, as ações, julga as omissões e até mesmo as intenções e os propósitos do coração. Nós sabemos que a justiça dos homens é falha, mas nós, seres humanos, cristãos, nós devemos buscar ser justos. Para um julgamento perto do correto, justo, os juízes, aqueles que fazem parte do poder judiciário, né, os que julgam, eles aplicam as leis. E eles se baseiam em provas, que podem ser documentais, periciais, orais, né, depoimentos. Nós, cristãos, devemos, mesmo não sendo juízes, porque são poucos os juízes, nós devemos tentar ser justos, éticos, íntegros, corretos nas nossas impressões. Nós não devemos julgar os outros, nós somos filhos de Deus. Um bom conselho é seguir a Bíblia sempre, que é a nossa bússola. E quando nós estivermos em situações que precisamos aplicar uma justiça, naquela situação que nós estamos vivendo, um princípio a ser adotado muito bom. Ele está em Provérbios e ele nos direciona a sempre ouvir o outro lado. Ouvir os dois lados da história. Provérbios 18, 17 diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Amém, irmãos? O juízo para a restauração. Como nós estudamos na nossa revista, na lição, o julgamento de Deus, ele não é um julgamento apenas punitivo. Para aqueles que confiam nele, o julgamento é parte do processo de purificação e restauração. O julgamento de Deus, ele traz esperança, pois ele prepara o caminho para a libertação e paz, para a vida. O julgamento de Deus é para a vida eterna. O contexto aqui é de um povo que sofre sob a opressão das nações poderosas, e Deus se ergue como juiz, que defende os oprimidos e restaura a justiça. Capítulo 33. Quem puder me acompanhar aí no versículo 1. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. E aí o profeta faz a oração: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos. Sê Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Quem é esse destruidor? Nesse contexto é a Assíria. Mas agora Deus perdoou o seu povo. Agora Jerusalém vai ficar livre da Assíria. O rei Ezequias e o reino de Judá foram sitiados porque se recusaram a pagar um tributo para a Assíria. Quando os exércitos assírios invadiram Judá, destruindo casas, a terra, Ezequias tentou fazer um acordo de paz com a Assíria, enviando aquele tributo exigido. O rei da Assíria pegou o tributo e, mesmo assim, cercou Jerusalém.
para desalento dos seus habitantes. Olha só o que aconteceu. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas, não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja, o Líbano murcha, envergonhado. Sarão é como a Arabá e Bazã, e o Carmelo perdem sua folhagem. Agora, Isaías 33, 8, 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora eu serei exaltado. E o Senhor nos diz também nesta manhã: esse povo é meu, e eu vou livrá-los. Não fiz antes, assim como ele não fez antes lá no tempo aqui de Isaías, do rei Ezequias, porque são teimosos, assim como nós também somos, irmãos. E Deus tem muita paciência conosco. Muitas vezes nós não buscamos a ajuda de Deus e confiamos em nós mesmos, em homens, e até a idolatria se instala. Mas a oração de Isaías, que deve ser a nossa oração: Senhor, tem misericórdia de nós. Nós precisamos correr para Deus, para termos esse livramento. Precisamos pedir perdão, confessar as nossas faltas, as nossas falhas. O Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos livrar. E aqui Deus livra o povo da Assíria, como nós lemos, livra o povo de Deus da Assíria, como Deus livra cada um de nós. E ali também no meio daquele povo, e não é diferente entre nós, existia um povo que mesmo estando ali, ele estava com medo daquela situação, porque ele não estava crendo no profeta desde o início. No meio da igreja tem gente assim, está lá no meio, mas na verdade não crê. O versículo 3 diz assim: diante do trovão da tua voz, os povos fogem. Quando te levantas, dispersam-se as nações. Ao ruído do tumulto, fogem os povos. A vitória é do Senhor. Nós temos que repetir: a vitória é do Senhor. A vitória é do Senhor. Se você tem um caso que está enrolado, você está vivendo situações de dificuldade na sua vida, tristeza, ponha nas mãos do Senhor, entregue para Deus, confie. Não faça negócios, nem com Deus, nem com quem não deve fazer. Se for bom, Deus vai te dar. Por causa dos nossos próprios méritos, e às vezes por causa do orgulho nosso, que às vezes temos, do juízo que nós mesmos fazemos, nós tomamos decisões precipitadas ao longo da vida, decisões que não foram baseadas na palavra de Deus e nem na vontade de Deus. Então, às vezes acontece de perdermos aquilo que tem mais valor, às vezes ganhamos aquilo que achamos que vale, mas perdemos o que tem mais valor. Por exemplo, há quem perca a sua família, conquistada, não é? Com tanto suor, mas não dá valor em algum momento e pode perder. Perdemos às vezes tempo com coisas vãs, desperdiçamos tempo, sim, e às vezes até dinheiro. Deixamos às vezes os nossos filhos um pouco de lado e o tempo passa e depois não dá para recuperar isso, para consertar. Só o Senhor para restaurar, só o Senhor para consertar, só o Senhor para trazer perdão, bênção e restauração. Às vezes nós focamos em tantas coisas ao longo da vida e no fim da vida terminamos sós. Não podemos nos apegar a bens materiais, nem a isso tudo. Nós devemos, em tudo por tudo, clamar por misericórdia. E o Senhor nos ouvirá. E o Senhor nos dará a direção. E o Senhor nos fará entender, compreender o seu caminho, a sua vontade e aquilo que Ele tem para nós. E, principalmente, Ele nos ajudará a cada dia, através do seu Espírito Santo, a lembrar de tudo aquilo que Jesus ensinou e a compreender quais são os valores e princípios do Senhor que devemos ter e viver. Deus é o nosso legislador. Quem faz essas leis, esses princípios? Ele mesmo. Ele regulamenta tudo. Ele estabelece a lei e as regras éticas que devemos seguir e praticar. Ele governa o seu povo através da sua lei, que é perfeita, sábia e está escrita no nosso coração. O Salmo 119 fala muito da Bíblia, e eu gosto muito desse Salmo. O Salmo 119, 11 diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar
contra ti. E o Salmo 119, 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E ainda no Salmo 119, versículos 1 a 3, na lição tem outros versículos maravilhosos aí, tem lá em Jeremias, também que eu gosto muito, que fala da lei guardada no coração. Mas veja o que diz o Salmo 119, 1 a 3. Como são felizes os que andam em caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam. Não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. O Senhor é o supremo legislador. Suas leis são justas. Elas visam promover o bem e proibir o mal. Elas regulamentam o relacionamento do homem com Deus e com o próximo. As leis de Deus são santas. Jamais deturpam a moral ou a honra. As leis injustas que oprimem os fracos e favorecem os poderosos jamais são promulgadas por Deus. Leis imorais que invertem valores, promovem pecado e escarnecem da virtude são abominações aos olhos de Deus. As leis de Deus não precisam de atualização e nem jamais podem ser revogadas. Deus as promulgou, não para nos amordaçar ou nos privar de liberdade, mas para nos proporcionar uma vida boa, uma vida livre, uma vida tranquila e bem-aventurada. O Senhor é sublime, Ele encheu Sião de direito e de justiça. O Senhor já te encheu de direito e de justiça, meu irmão. Já somos cheios da presença de Deus na nossa vida. E o que mais nós precisamos? Nós precisamos respeitar também os direitos dos outros. Considerar os outros nas mínimas coisas. Coisas que para nós são mínimas, mas para os outros podem valer tanto. Precisamos atentar para a necessidade e o direito do outro. A ética é muito importante, diz respeito a comportamento. E diz respeito à formação. Às vezes não temos uma boa formação na nossa casa. Não tivemos uma boa formação ética, moral. Mas a partir do momento que Jesus entra na nossa vida, a formação ética e moral que nós temos é a da sua palavra. Que é a formação perfeita de ética, moral, de conduta. E lendo a palavra de Deus, estudando, meditando, conhecendo o nosso Deus, nós somos cada dia mais justos, mais retos, mais éticos na presença do Senhor. Às vezes queremos as coisas só do nosso jeito, o tempo é só o nosso, mas nós precisamos também olhar para o outro, para o tempo do outro, e obedecer a Deus, confiar em Deus, confiar no Senhor. Ele disse naquele tempo: a Assíria não vai vencer, não confie no Egito. Morreram os assírios sem levantar da espada do povo de Judá. Eles mesmos brigaram. Senaqueribe queria acordo, Deus dizia: não ceda, não confie também no Egito. Eles deixaram o povo de Deus na mão. Só Deus não nos deixa na mão. Alguém já lhe deixou na mão? Alguém já lhe traiu? Alguém já fez uma aliança com você e não cumpriu? Você já achou que tinha aliança com alguém, mas a pessoa não tinha aliança nenhuma com você? Alguém agiu como a Assíria fez? Falsamente, fez aliança, recebeu o tributo, mas não cumpriu a parte deles no acordo. E foram com sede para acabar com Israel. Aproveitaram o momento, aproveitaram a fraqueza, aproveitaram a traição que fizeram. Quem já passou por isso? Levante a mão para o céu e diga: o Senhor é o meu juiz. O Senhor é o meu legislador. O Senhor é o meu rei. Ele restaura a justiça na minha vida. Confie no Senhor. Ele é a sua justiça. Ele vai resolver tudo com justiça e equidade. E isso vai ficar plantado em você. Justiça, retidão e equidade. Ele é fiel. Lá em Sião, os pecadores, esses que eu falei antes, que estavam no meio do povo, no meio da igreja, mas que na verdade eram ímpios, viviam como ímpios. Quando viram o fogo de Deus agir, não é aquele fogo consumidor no seu zelo, quando viram Deus agir em favor do seu povo, o tremor se apoderou deles e eles disseram: quem de nós pode conviver com fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? E aí no versículo 15 em diante nós já lemos: aquele que anda corretamente e fala o que é reto,
que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. Seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e água não lhe faltará. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Em seus pensamentos, você vai lembrar. Onde está o oficial maior? Onde está o que recebia tributos? Onde está o encarregado das torres? Você não tornará a ver aquele povo arrogante, aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha, incompreensível. Você não vai mais lembrar com medo daquele momento que você passou de ameaça, daquele momento que você passou de dor, de perseguição, de cerco, seja ele qual for. Você não vai mais voltar a ver esse povo que te fez mal. Aqui, o Senhor nos mostra um caminho certo e simples de todos nós sermos aceitos por Ele, de sentirmos a sua presença e sermos protegidos e supridos. Mesma coisa que já tinha sido dita lá no tempo de Moisés, mas o povo parecia esquecer sempre. E nós esquecemos também? Nós andamos sempre no falar e no agir em retidão? Nós ganhamos dinheiro com justiça, o nosso lucro é justo, é com trabalho, é sem opressão, é sem ganância. Nós nos aproveitamos das pessoas sem a paga. Não, nós somos como esse povo aqui, que anda corretamente, que fala o que é reto, que não aceita suborno e que fecha os olhos para a crueldade, para a vingança própria, para o mal. Nós nos afastamos disso. O profeta Miqueias, na mesma linha, profetizou em Miqueias 6:8. Ele te declara, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente perante o teu Deus. Voltando aqui, lá naquele versículo 17, no primeiro momento, parece que é o rei Ezequias. Né? O rei passou o susto ali. Na primeira instância, a gente entende que é o rei Ezequias. O rei passou um susto, passou aquele perigo, mas agora ele está com as suas vestes reais, o seu rosto está desanuviado de problemas, ele retoma a sua forma justa de governo. Mas numa outra instância, sob um outro prisma, essa profecia se cumpriu em Jesus. E ela estimula a ver e crer pela fé na futura derrota dos inimigos de Deus, quando Jesus vier pela segunda vez e os nossos olhos puderem vê-lo como Ele nos vê, como nós somos vistos por Ele. Meus irmãos, Deus é Rei. Ele quer acabar com a nossa aflição, com a minha aflição, com a sua aflição. Confie nele. Não confie em golpistas, como os assírios, ou numa cana quebrada, como o Egito, ou no diabo, que já está derrotado. Nos momentos de fraqueza e guerra e queda, confiemos no Senhor. Deus pode mudar essa situação agora. Deus pode mudar você agora. Deus pode mudar tudo agora. Quando Ele age, ninguém pode impedir. O governo de Deus sobre o seu povo. Nós precisamos dizer, confessar a nossa fé e dizer com certeza que Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Rei. Não dizer que Ele é o Rei apenas, mas que Ele é o nosso Rei. Assim como Natanael disse lá em João 1,49, devemos dizer, Mestre, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei de Israel. E como nós vimos hoje também nas últimas lições que foram ensinadas aqui, no tempo lá, no livro do profeta Isaías, há um contraste, não é? Entre aqueles governantes perversos daqueles dias e o Messias, que reinará em retidão e em justiça. Apesar das lutas, das dificuldades, da maldade alheia, da crueldade, dos governantes cruéis, o Senhor é o nosso Rei. O Senhor é o supremo governante, seu trono está no céu. Ele faz todas as coisas conforme a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele é soberano, nada escapa ao seu controle. Ele governa o universo, tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é o comandante em chefe dos exércitos celestiais. Nas suas mãos estão todo o poder, toda a autoridade. Ele governa as nações. Ele levanta reis e faz reis perderem o poder.
Ele exalta uns e rebaixa outros. O seu reino é eterno e a extensão do seu reinado abrange todas as nações. Eu aprendi muito cedo um versículo que diz assim, Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Em Isaías 9, 6, porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Meus irmãos, finalizando, nenhum sistema de governo deste mundo, por mais refinado, pode comparar-se ao governo divino. Os juízes, os legisladores e os governantes humanos são falhos. Os poderes constituídos, embora legítimos, eles são passíveis de erros. Porém, o nosso Deus, o nosso Deus, Ele é perfeito em seu ser. Ele é poderoso em suas obras. E por isso, só Ele pode nos salvar. Nele estão os nossos olhos. Ele é a nossa esperança. Ele merece confiança. Confie nele. Descanse nele. Entregue a Ele. Vamos repetir? Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso legislador. Ele é o nosso rei. E Ele nos salvará. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.